Trata-se de um lançamento duplo de obras de dois autores com uma visão diferente sobre a vida humana. Dicionários de Pequenas Solidões, da autoria de Ronaldo Cagiano, contou com a apresentação do professor Lucas Alves e, segundo ele, a obra Dicionários de Pequenas Solidões é um livro de contos composto por 14 temas, construídos com várias abordagens da vida humana, de entre eles a solidão e o mito sobre a vida e a morte. Essa obra está sendo lançada aqui em Moçambique, né, pela editora Catálogos. Ela é de um autor chamado Ronaldo Cagiano. Ele é um autor contemporâneo, uma revelação, digamos assim, porque ele produz muito, produz crônica, produz poema, produz prosa, enfim. E essa obra em específico sendo lançada aqui se chama Dicionário de Pequenas Solidões. Ela é um livro de contos, apresenta 14 contos, muito bem construídos, com uma linguagem extremamente poética, com um enredo extremamente eletrizante. E ela apresenta principalmente temas bastante transversais da vida humana. Entre eles o tema da morte, o tema da vida, o tema da solidão, e principalmente dentro de um cenário da vida urbana. Então, os seus personagens e as vozes narrativas dos contos acontecem na cidade. Então, vai ao encontro do homem moderno, digamos assim, daquele que vive na cidade, cercado de todo mundo, mas não tem ninguém. Então, a solidão aqui é nesse sentido, né, dessa existência atravessada, essa condição humana que, querendo ou não, todos nós vivemos, independentemente de etnia, de continente, de cidadania, todos nós vivemos essa condição humana de ser sozinho mesmo no meio da multidão. Antes de Maputo, em Moçambique, a obra Dicionários de Pequenas Solidões foi lançada no Brasil em 2006. Foi em 2006, desculpa, e ele foi lançado no Brasil, né? Foi bastante acolhido pela comunidade acadêmica no Brasil na época, pelo fato do que o Ronaldo Cagiano, ele além de escritor de prosa e de poesia, ele também é crítico literário e escreve crônicas também. Então, por essa razão, ele conhece, digamos assim, as plataformas, né, de interação desse público, né, que lê as obras. Então, ela foi recepcionada no Brasil nesse sentido. Para Lucílio Manjate, apresentador da obra Cântico Voraz do Precipício, de Bruno Gaudêncio, traz uma reflexão sobre a vida e a morte, assim como o mito sobre o retorno à vida depois da morte. Bem, este é um livro que nos traz o tema da morte, o grande tema da morte. A morte, como o amor, como a vida, é um tema recorrente na literatura em todo o mundo. E Bruno Gaudêncio, autor brasileiro, na sua obra de estreia, ele começa com este grande tema. Os 8 contos deste livro tratam todos da mesma questão, não é? Ou, se quisermos, do mesmo conflito. Há um conflito aqui entre a vida e a morte. Eu diria até que a morte não é apenas o tema, mas a morte é o grande protagonista desta obra, né? Porque a morte está constantemente a interferir no universo das personagens que estão vivas, e a morte quer arrastar tudo consigo, né? Então o grande tema deste livro é a morte, e é um pouco isto que eu vou procurar aflorar durante a minha apresentação. Este é um tema que o autor trata a partir de um mito, que é o mito do eterno retorno. Nós vemos nesta obra as personagens a insistirem em estar vivas. Há personagens que morrem e não se dão conta de que morreram, não é? Levantam-se e continuam a fazer as suas atividades diárias até que alguém as diga que estão de fato mortas. Ou seja, a morte vence a vida, não é? Mas o autor chama-nos justamente a atenção para isto. Parece que ao lado deste mito do eterno retorno, porque parece que as personagens retornam à vida, ficamos nesta dúvida, nesta hesitação. De facto é a morte que vence a morte, a vida, dizia eu, e coloca o leitor
perante uma situação de dúvida e hesitação se de fato os personagens morreram ou se de fato estão vivas.